A paz, irmãos, amém? Vamos celebrar ao Senhor com alegria, amém? Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez, né? Por tudo que Ele fará na nossa vida. Eu queria convidar você, se você pudesse colocar em pé, já pegar na mão aí do irmão do lado, do amigo do lado, dar um abraço, desejar a bênção, a paz do Senhor, que juntos possamos celebrar e engrandecer o nome desse Deus tão maravilhoso, que cuida de nós, que nos dá toda a provisão, todo o sustento, é o Deus da nossa alegria, o Deus da nossa paz. Vamos celebrar ao Senhor com toda a alegria do nosso coração, amém? Convida teu irmão aí do lado e fala, vamos celebrar junto, põe um sorriso na cara, sorrisão, amém? E vamos celebrar juntos o nome do Senhor. Sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo pra me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente nos meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Jesus é o motivo da nossa alegria, amém? É o motivo da nossa canção. Eu sou grato por tudo que tenho, um tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo.
Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus? Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso eu louvarei o Senhor todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente onde? Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre, Jesus Cristo será. Vamos cantar bem alto, vamos celebrar o nome de Jesus, dizendo que Ele é o Jeová, o Deus que nos salva. E eu as palmas. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Nós celebramos o seu nome, nós adoramos e recebemos aqui em nosso meio o Ioá, o Jesus, o Yeshua, o Jeová, o Yahvé, o Yeshua Hamashia, o Messias, o Salvador, o poderoso, maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, a rocha, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, a água da vida, o pão da vida, a estrela da manhã, Jesus, o Salvador, Jesus, a rocha eterna. Nós te recebemos e celebramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Antes de você se sentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você, diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que nos assiste aí pela internet também, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Pessoal, se vocês quiserem sentar agora, tá bom? Se quiser, fica aí, você fica. Pode sentar, tá bom? Se quiser sentar, você fica aqui. Bom, sejam bem-vindos todos à nossa celebração de hoje. Estamos muito felizes de receber cada um de vocês. Nós já tivemos a celebração da manhã às 9h30, onde nós tivemos um grupo de pessoas aqui maravilhoso, adorando o nome de Jesus. E você que escolheu hoje celebrar conosco às 19h30, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande poder receber você, principalmente você que está vindo hoje pela primeira vez. Você que está chegando à nossa comunidade hoje pela primeira vez, chegou aí um pouquinho deslocado, olhando para um lado, olhando para o outro. A gente gostaria de poder recompensar essa sua decisão de estar conosco, dando para você no final da nossa celebração um presente que a gente preparou para esse momento. Fique tranquilo, nós não vamos pedir para você ficar em pé, nem vamos chamá-lo aqui à frente, mas na saída você precisa se identificar no nosso espaço de integração. É só você passar ali, encontrar nossa equipe uniformizada, e lá estará o pessoal para te dar um presente e para te receber muito bem nessa noite, pela sua primeira vez de estar aqui conosco na nossa igreja. Seja muito bem-vindo, tá bom? Próximo aviso, eu preciso passar para os pais. Crianças de até 3 anos, elas não precisam ficar aqui o tempo todo. Você, papai e mamãe, pode acompanhá-la aqui ao lado, no nosso salão social. A nossa celebração está sendo transmitida ao vivo, então você pode se deslocar ali, mas você tem que ir junto com o seu filho, porque lá não temos monitor, apenas o telão e os brinquedos para as crianças menores de 3 anos, e as maiores de 3 até 11 anos serão chamadas no momento específico aqui no telão da nossa igreja também, tá bom? Terça-feira nós continuamos com a nossa série de mensagens, que tem por título e tema Milagres. A gente já tem visto pessoas testemunhando e dizendo que como essa campanha já tem mudado a sua vida e tem trazido respostas. Eu quero convidar você que ainda não veio numa terça-feira a vir participar conosco. E se você conhece alguém que
que sabe que está passando por um período e que está precisando de um milagre, esse é o lugar, esse é o ambiente que nós criamos e geramos na terça-feira para orar por alguém, para pedir e clamar a Deus. Eu quero desafiar você a vir com alguém, chamar alguém para estar aqui nessa terça-feira, 8 horas, 20 horas, para poder participar conosco. Manhã de oração, todas as quartas, das 6h30 até as 7 horas, 30 minutos de oração, de louvor, onde a gente apresenta os nossos pedidos a Deus também. Outro aviso é relacionado aos nossos membros. Atenção, você que faltou da nossa aula ontem. Ontem nós tivemos um grupo de pessoas aqui fazendo a primeira aula na sala de novos membros. Se você faltou ontem, você tem uma nova oportunidade na quinta-feira. Quinta-feira é a mesma aula, é o mesmo conteúdo, e aí você não fica com falta. Lembrando que se você faltar uma vez dos nossos 7 encontros, você já compromete todo o seu andamento aqui na nossa sala de aprendizagem para se tornar novo membro. Então quinta-feira é a aula de reposição, porque tem um grupo que selecionou esse dia para poder fazer, e você pode participar aqui na quinta-feira. Pastor, eu não dei meu nome, deixei passar. Quinta-feira venha participar conosco às 19h30 aqui no Salão Social. 19h30 venha participar conosco para se tornar novo membro da nossa comunidade, tá bom? E atenção, crianças, tem um aviso importante para vocês. Domingo que vem tem uma ação especial e vai ser às 19h30, tá bom? Vai ser na celebração da noite. Então marque com seu papai, com a sua mamãe, dá uma cutucadinha nele aí e fala: olha, domingo que vem, não vai esquecer de mim, hein? Venha trazer seu filho, sua filha, porque nós vamos fazer uma celebração especial. Celebra Kids, o tema é entrar na arca, e vai ter teatro, música, dança, lanche, filme, e vai ter a apresentação deles aqui conosco também. Então, nesse domingo que vem, a Celebra Kids tem por tema entrar na arca. Crianças, de 3 anos até 11 anos vão poder participar, e os menores têm que participar no colo para poder observar o que vai acontecer no nosso Celebra Kids, tá bom? Outro aviso: os pais que querem apresentar os seus filhos para o Barbaracá. Barbaracá é uma cerimônia que a gente apresenta os filhos ao Senhor na passagem da infância para a adolescência. Seu filho fez 12 anos esse ano, vai fazer 12 anos, ou fez já 13 anos e você não apresentou nesse momento de bênção para a adolescência, nós queremos ajudar você, pai e mãe, a marcar essa transição com a bênção de Deus, para que não seja um aborrecente, mas a gente diz aqui que seja um adolescente, um homem e uma mulher de Deus já formado no Senhor desde a sua tenra infância. Então queremos convidar você que tem um filho na fase de 12 a 13 anos a dar o seu nome ali no balcão de informações para participar da cerimônia do Barbaracá. Pastor, precisa ser membro da igreja? Não, nós queremos abençoar os nossos filhos e marcar essa transição na vida deles, tá bom? Dá o seu nome ainda hoje no balcão de informações. E o espaço do livro, você já viu lá, tem poucas unidades, já estão esgotando os nossos livros que a gente adquiriu. Se você quiser, nós temos máquina de cartão de crédito, tem lá, você pode adquirir o seu livro, só livro bom, só livro de conteúdo, para ajudar você no crescimento da sua vida, da sua fé e da sua experiência com o Senhor, tá bom? Passe ali na nossa livraria, na saída do culto, veja ali os títulos, leve um para você e seja abençoado com esses conteúdos que a gente está promovendo aqui na nossa igreja, tá? E Missão 2018, nós tivemos aí, chegamos nessa madrugada de sábado, ou melhor, de sexta para sábado, depois de aproximadamente 37 horas de viagem, nós chegamos aqui no Brasil, e chegamos aqui em Sertanópolis às 3 horas da manhã, 2h30, 3 horas da manhã, na madrugada de sexta para sábado. Foram 10 dias de intensidade absoluta, onde a gente teve a oportunidade de experimentar uma outra cultura, uma outra língua e uma outra experiência que foi nos proporcionada através da viagem missionária para a África. Nós não ainda falaremos o nome aqui para a internet, porque ainda é um país que tem uma leve perseguição aos cristãos em virtude de algumas situações que foram ocasionadas, mas nós queremos apresentar para você as imagens, mostrar para você algumas fotos e mostrar o que nós fomos fazer lá. Nós fomos trabalhar numa operação de mutirão, então o mutirão agora já ficou internacional, já aconteceu aqui nas escolas da cidade, já aconteceu lá em Sassoró, e vai acontecer em Sassoró esse ano, e agora já aconteceu também na África, e nós trabalhamos na reforma de 2 prédios durante 3 dias, e lá foi muito intenso o trabalho, e vocês vão ver aqui nas imagens daqui a pouco como ficou lindo e como foi bonito. Trabalhamos também em aldeias lá desse país, isoladas, onde a gente teve a oportunidade de entrar em contato com um povo que fala uma língua completamente diferente de nossa. Lá nesse país se fala o francês, aliás o francês é a língua
oficial de 21 países da África, 8 países falam português e os restantes falam inglês como língua oficial. Nesse país que fomos, o francês é a língua oficial, mas eles falam os dialetos locais. E nessa aldeia que nós fomos, o dialeto local nos impedia de qualquer contato com eles, a não ser que fosse pela mímica, a não ser que fosse pelo sorriso e pela expressão de amor. Foi algo fantástico, uma experiência marcante para todos nós. Nós fomos em 13 pessoas e tivemos a oportunidade de fazer isso. Meus irmãos, nós não fomos fazer turismo. Se você for ver a quantidade e o valor que foi investido numa viagem dessa, poderia ser investido em realmente turismo de verdade, em descanso ou até mesmo em lazer com a família. Mas cada um investiu um valor para poder trabalhar, para poder honrar o Senhor numa outra cultura e no outro nome, numa outra localidade. E foi algo excepcional. Os nossos missionários que nos receberam lá, eles nos receberam com tanta alegria, porque eles estão há 10 anos naquele lugar e nunca receberam a visita de nenhuma igreja do Brasil. Em 10 anos, nunca receberam a visita de nenhuma igreja do Brasil. Quando nós chegamos naquele aeroporto, o sorriso, a alegria, a consideração com que eles nos trataram, mostrou a alegria que eles estavam em nos receber naquele lugar. Ficamos em suas casas, comemos das suas comidas, tivemos lá um tempo de devocional, de aprender da palavra, de conhecer a cultura. E aí você está vendo hoje, nós viemos um pouquinho trajados já na cultura local, sandália no pé, uma camiseta estilo africano, para a gente mostrar para você como é que eles se vestem um pouquinho. Vamos aprender uma música também que nós tivemos a oportunidade de aprender lá, assim como o Sassoró. Lembra que a gente cantou Aguapa Memê? Aguapa Memê, onde daraí é de ver. Lembra? Então nós vamos cantar hoje em francês aqui para vocês, uma música que nós aprendemos lá nessa viagem que nós tivemos. Toda viagem a gente tem que apresentar uma nova música para a nossa comunidade, não é verdade? Então eu vou mostrar um vídeo para vocês. Enquanto esse vídeo vai sendo projetado, a nossa equipe que foi lá, eles vão vir aqui à frente, nós vamos depois fazer uma saudação à igreja e vamos cantar a música junto com vocês. Eu acho que o vídeo vai expressar muito do que nós vivemos lá, mas antes eu queria apresentar para vocês o desafio desse país. Esse país, 98% das pessoas são islâmicos, são muçulmanos, animistas. Não são apenas aqueles muçulmanos que a gente conhece, por exemplo, do Oriente Médio, mas são os muçulmanos animistas. Eles misturam o islamismo com feitiçaria. É muito comum que o muçulmano lá use alguns adereços de mandinga, de patuás, amuletos. É muito comum, inclusive, feitiços que são feitos pelos os feiticeiros das tribos ou das aldeias ou das regiões. E também nesse lugar ainda existe sacrifício de crianças que são pegas principalmente no período das eleições e são sacrificadas às entidades malignas para conseguir o favor dessas entidades, para conseguir um cargo público. E exatamente isso, ainda hoje existe isso, e é um dos países mais desenvolvidos, inclusive do norte da África, para você ter uma ideia, e do oeste da África. Então a gente percebe que nós temos uma grande desafio, e os nossos missionários estão lá, inclusive eles nos assistem pela internet exatamente agora. Queremos agradecer vocês a recepção, a alegria, e nós vamos tentar apresentar a música que nós ensaiamos aí com vocês na sala da casa de vocês, lembra? E nós vamos tentar apresentar aqui para a nossa igreja, e eu queria que vocês aí, nesse país tão distante, sentissem o carinho da nossa comunidade, a alegria que nós temos de servir a Deus juntamente com vocês aqui nessa cidade. Por isso é tão importante você contribuir, é tão importante você estar envolvido. Missões não é algo que está distante de nós, se faz atravessando a rua, se faz mudando a carteira da escola, mas também se faz atravessando o oceano. Esses missionários deixaram a sua cultura. Queridos, esse país que nós fomos não é um país fácil de se viver. O índice de pobreza é altíssimo. As pessoas em média vivem com 90 a 70 reais por mês naquele lugar. E se você observar o nível de miséria e de pobreza, é extremamente degradante. As condições de vida são subhumanas, mas eles nasceram lá, eles não conhecem outra realidade. A maioria esmagadora nunca visitou outro país e não sabe o que é desenvolvimento, tecnologia, outras coisas mais. Mas os nossos missionários escolheram morar lá. Você já pensou nisso? Deixar seu berço, sua cultura e sua língua e ir morar numa cidade, num país que a língua não é deles, a cultura não é deles. Por isso nós temos que nos envolver em missões, orar por eles, contribuir financeiramente. Todo o dinheiro que você coloca naquele envelope amarelo é para missões. Nós temos missionários na Angola, no Senegal, nós temos missionários na Albânia, temos missionários em Sassoró, temos missionários espalhados ao redor do mundo. E nós queríamos que você entendesse a oportunidade que nós temos de poder nos envolver nessa obra missionária, tá bom? Quero que você esteja com isso. Vamos ver o vídeo, e as imagens podem falar bem para você, mas eu confesso para vocês que as imagens não conseguem expressar, ainda que seja vídeo,
o cheiro do lugar, a sensação, o ambiente. Nós vamos apresentar para você 30% do que nós vivemos naquele lugar, e depois você pode conversar conosco, tirar as suas dúvidas, que realmente foi uma experiência marcante. Enquanto nós assistimos o vídeo, eu queria que a nossa equipe viesse aqui à frente e se posicionasse conosco, por favor.
gracia mayor que Que saudade, hein? Nossa, isso aí. Os missionários que lá estavam foram presos porque esse projeto funcionava com menores e não tinha uma licença necessária pelo governo, que foi descoberta depois disso, e os missionários que lá estavam acabaram sendo presos por 5 meses, depois mais 5 anos de liberdade condicional. Hoje eles estão no Brasil, e o projeto, em janeiro desse ano, por incrível que pareça, foi devolvido à missão, e a missão então casou a nossa ida para lá com esse trabalho, essa reforma. Lá agora vai funcionar um seminário teológico para os obreiros nacionais, e vai funcionar também um lugar de nutrição, de tratamento de saúde para crianças daquela região. Então, nós tivemos a oportunidade de vivenciar isso de perto e ver essa transformação, tá? Agora, chegou a hora de a gente apresentar a música, né? É verdade? Olha aí que povo bonito. Deixa eu só apresentar aqui. Ô, Márcio, vem aqui um minutinho, só para me explicar o que está acontecendo aqui. O Márcio não está fumando, tá bom, pessoal? Isso aqui, esse pauzinho, lá nesse lugar, eles dificilmente usam a prática de escovar os dentes. E eles usam esse pau, não é esse aqui, ele pegou na verdade um espetinho de churrasco. Ah, esse aqui é o mais original. Eles usam um pau de uma árvore para poder escovar os dentes, esfregar. Todos os dentes são brancos, são limpos, são lindos, mas eles usam esse pauzinho o dia inteiro. Você passa, tem gente mastigando pau na rua e fazendo essa limpeza, então eles vieram aí a caráter, né? Essa aqui é uma das roupas senegalesas que a gente, né, adquiriu lá para poder apresentar esse projeto e para vocês aqui, vocês conhecerem um pouquinho dessa cultura local. E agora a gente vai aprender a música juntos, né? Pode colocar a letra aí para mim, fazendo favor? Eu quero mostrar para você como é que é a letra. Vamos lá? Vamos lá, começando vocês primeiro, depois eu canto. Não vai dar, né? Tá bom. Assemble louon le Senhor. Vamos lá. Assemble louon le Senhor. Isso. Assemble louon le Senhor. Il est vivant. Isso. Assemble louon le Senhor. Ele é vivant. É mais ou menos assim. Assemble louon le Senhor, Ele é vivant. 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 Aí fica assim, ó. Louon le Senhor, Ele é vivant. Louon le Senhor, Ele é vivant. Você viu? Facinho, né? Então, a gente vai cantar. Só que não dá para cantar e ficar parado. Mas eles vão mostrar para você. Eu não vou mostrar porque eles sabem melhor do que eu, né? Como é que é a coreografia dessa música. Inclusive, nós trouxemos um instrumento de lá que está com o Alice, se chama tantã. Bate aí um pouquinho, Alice. Isso. E a gente vai cantar, então, com o tantã e com o violão, e a gente vai aprender essa música. Vamos lá fazer o ritmo para ver se a gente pega? Assemble louon le Senhor, Ele é vivant. 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 Aí, ó. Louon le Senhor, Ele é... Não. Vocês esqueceram? Vamos lá. É assim. Louon le Senhor, Ele é vivant. Viu? Vamos lá? Agora vocês vão ajudar a gente. Em pé com a luz acesa para eu ver quem não vai fazer. Vamos lá? Em pé com a luz acesa.
Vamos treinar o refrão aqui, juntos? Do lado direito, do lado esquerdo, todo mundo junto. Vamos lá. Lua do Senhor. Isso, bate palma agora. Com o amigo. Pera. Segura aí um minutinho. Deixa eu fazer só com as vozes, porque tem que dar a palminha do lado, gente. Com o amigo, entendeu? Tem que bater. Vamos lá. Lua do Senhor, Ele é viva. Aê, olha que bonito. Mas eu escutei pouco a palma ainda, entendeu? Vamos lá mais uma vez. Lua do Senhor, Ele é viva. Agora eu estou escutando melhor. Perfeito. Então vamos lá junto do começo. Assembleia Lua do Senhor, Ele é viva. 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 Lua do Senhor, Ele é viva. Lua do Senhor, Ele é viva. Assembleia 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 Lua do Senhor, Ele é viva. Lua do Senhor, Ele é viva. Lua do Senhor, Ele é viva. Beleza, muito bom. Mas nós temos ela em português. Vamos juntos louvar ao Senhor, Ele está vivo. 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 Louvar ao Senhor, Ele está vivo. Louvar ao Senhor, Ele está vivo. Essa. Aleluia. Que maravilha. Ministério de Louvor já pegou? Captou? Domingo que vem tem mais então, não é verdade? Vamos orar, gente. Vamos agradecer a Deus porque nós tivemos uma viagem maravilhosa. Apenas quem não está aqui conosco do nosso grupo é o Vitor. Ele não está muito bem de saúde em virtude da viagem mesmo. Ele que fez o vídeo, que preparou as imagens, né? Um trabalho fantástico que ele fez em cima da hora. Nós chegamos sábado e hoje ele já deixou pronto. Então oramos pelo Vitor também e por esse trabalho missionário que foi feito. Eu quero convidar, cadê o Edson? O Edson, vem orar por nós, por favor. O Edson faz parte, né, da diretoria da comissão missionária da nossa igreja. E eu queria pedir que ele orasse então pelos nossos missionários, por essa equipe e para a nossa igreja. Atenção, tem mais viagens vindo por aí. É uma viagem que você pode planejar. E a próxima nós vamos jogar bem longe, para a gente poder inclusive ter condições de parcelamento, para a gente poder ter essas experiências que são fantásticas. E nós queremos uma igreja cada vez mais missionária. E mais interessante, nós queremos gente dessa igreja saindo daqui para servir em outros países. Nós oramos por isso e vamos ficar muito felizes de enviar você, que Deus tem chamado para uma obra missionária fora do Brasil. Vamos orar, Edson? Sobe aqui, por favor. Estenda a sua mão para cá. Nós estamos representando esse povo que fomos lá e que a salvação de Jesus chegue através da vida dos nossos missionários e do que nós fizemos nesse lugar, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por essa alegria, Senhor, que nossos irmãos estão sentindo em seus corações, Senhor. E nós como igreja também, Senhor, te louvamos por esse momento tão especial, Senhor, que eles tiveram em suas vidas, essa experiência, Senhor, que com certeza vai acarretar em suas vidas, vai acompanhar eles agora no seu crescimento, Pai. Obrigado por aqueles que receberam Ele lá, Deus, por nossos irmãos, missionários que lá estão. Todas as vidas, Senhor, que foram impactadas lá pela visita deles, ó Deus, possam ser transformados pela Tua palavra, pelo testemunho, pelo exemplo que eles deram ali, Senhor. Por tudo, Senhor, que o Senhor fez nesses dias, ó Pai. Prepara, Senhor, outras viagens. Prepara, Senhor, esta igreja cada dia mais para ser uma igreja realmente missionária, Senhor. Aqui na nossa cidade também, Senhor, que sejamos uma igreja, Senhor, missionária, Senhor. Aleluia, Senhor, glórias a Te damos, Senhor, muito obrigado, Senhor, nós oramos, nós Te agradecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém, Senhor, Deus abençoe.
Amém. Ainda em pé nós vamos devolver as nossas... Isso, vai, glória a Deus. Louvado seja Jesus por isso. Nós gostaríamos de devolver as nossas contribuições, sua oferta missionária, sua oferta, seu dízimo, enquanto nós cantamos essa canção. Pode descer, meus irmãos, podem ir fazendo favor. Enquanto nós cantamos essa canção, você pode fazer a sua contribuição. Tudo que você entrega no envelope amarelo é para missões. Os demais você entrega para que nós possamos administrar a causa do Senhor, a obra do Senhor, e fazer com que esse reino se expanda em Sertanópolis, no Paraná, no Brasil e no mundo. Enquanto nós vamos cantar essa canção também com muita alegria, porque a marca de Jesus é alegria. Nós vemos naqueles rostos sofridos, rostos totalmente deprimidos, com uma religiosidade totalmente que subjuga e escraviza. Nós temos a alegria de Jesus. Enquanto cantamos essa canção com alegria, você pode vir à frente, devolver seu dízimo, sua oferta, sua contribuição missionária, e que Deus seja louvado através da sua vida. Príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, trouxe salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, princípio e fim, Salvador, Messias, tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo poderoso, o Senhor das leis, Deus Emmanuel.
princípio e fim, Salvador, Messias, tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Queremos sim viver intensamente essa verdade, amém, irmãos? Viver intensamente a nossa vida no Senhor, sendo testemunhas vivas dele aonde nós estivermos colocados, amém? Seja aqui, seja do outro lado do oceano, que a gente possa declarar essa verdade a todas as pessoas, amém? Que a gente possa viver totalmente rendido aos pés do Senhor. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Que a nossa adoração possa subir ao Senhor dia e noite, em todo tempo, a todo instante. Que o nosso coração possa declarar o amor que nós sentimos ao Senhor. Que em todo tempo
tempo nós possamos dizer isso ao Senhor: Tu és o nosso Deus. Dia e noite suba-te nossa adoração. 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 Tu és digno de tudo. Só tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. É a nossa canção de amor, a nossa canção de amor. Nós declaramos que és digno. Nós declaramos que és digno de todo louvor. Nossa canção de amor a ti. Nossa canção de amor a ti. Tu és digno. Tu és digno. Só Ele é digno. Tu és digno
te exaltamos, ó Senhor. Recebe, Pai, recebe, Senhor, a nossa adoração. Amém. Nunca se esqueça de tudo que acontece nesse lugar não diz respeito a nós, diz respeito a Ele. A palavra culto significa serviço, servir a Deus, adorar a Deus e encontrar Ele nesse lugar. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração, por esse tempo tão precioso de nós nos entregarmos ao Senhor e podemos cantar essas canções de celebração ao nome dEle. Bom, vamos continuar falando sobre a nossa série de mensagens, que já passamos da metade, já estamos aí caminhando de 70% hoje, das cartas da igreja, das igrejas, cartas do Apocalipse, né? As 7 cartas às igrejas do Apocalipse, e a gente vai encontrar aqui algo muito particular. Se nós alinharmos as 7 cartas uma ao lado da outra, e vemos as críticas que Jesus teceu a elas, e os elogios que foram concebidos por Ele a essas próprias igrejas, nós vamos encontrar o sistema de igrejas, ou o sistema de comunidade que Jesus espera que nós sejamos. Jesus espera que nós tenhamos uma prática. Portanto, essas 7 cartas, as 7 igrejas, refere-se à plenitude do comportamento da igreja que Jesus espera. Por isso que a série de mensagens chama Padrão de Qualidade. Que tipo de igreja que Jesus espera que sejamos? Lembrando que a igreja não é a comunhão das pessoas. Quando nós estamos juntos nesse lugar, nós formamos a comunidade de Jesus. Mas igreja é você. Você é a igreja. Que tipo de igreja que nós formamos quando estamos juntos? Nas igrejas particulares, qual é o padrão de qualidade? Será que ele passa pelo teste da palavra de Deus? Será que ele passa pelo teste dos olhos de Jesus Cristo? Se nós alinharmos as 7 cartas do Apocalipse às igrejas, nós vamos encontrar o que Jesus aprova e o que Jesus reprova em cada igreja. E essas 7 cartas são para nós hoje. O que Jesus aprova e o que Jesus reprova ao nosso respeito, à nossa vida, à nossa comunidade, à nossa individualidade como igreja de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar sobre a igreja de Sardes. Ali no centro do mapa você vai encontrar aqui a igreja de Sardes. Não é uma igreja litorânea, ou melhor, não é uma cidade litorânea nem portuária, mas uma cidade profundamente importante há muito tempo atrás. Sardes, inclusive, tem algumas particularidades, e o texto de Apocalipse 3 vai deixar nas entrelinhas e no contexto as particularidades da cidade de Sardes. Jesus não escreve apenas a igreja, mas Jesus escreve a uma igreja que estava modelando-se, estava conformando-se à cultura da cidade. Tanto é que nós vamos notar algumas palavras que são perfeitamente visíveis e observáveis na cultura da cidade no momento local. Ao anjo da igreja em Sardes, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode fazer isso conosco, Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e o que você ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que eu virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse texto é muito rico porque ele apresenta o contexto de uma cidade que tinha influenciado uma igreja, e uma igreja que perdeu a capacidade de influenciar a sua cidade. Vamos olhar um pouquinho sobre a história de Sardes, e se eu pudesse dar um título hoje a essa igreja, seria Sardes, uma ilusão de ótica. Sardes, uma ilusão de ótica, algo que nós estamos apresentando
mas que na verdade não existe e não acontece. A cidade de Sardes, para a gente conhecer um pouquinho da história dela, ali você tem a imagem de um ginásio romano. Na verdade, os ginásios eram espalhados por todas as cidades romanas. Os gregos, assim como a nova geração que tem aparecido, é uma geração muito preocupada com o estereótipo, com o biotipo, e os gregos cultuavam o corpo e o estereótipo masculino, no sentido dos seus músculos e da sua aparência física. Por isso os ginásios de musculação eram espalhados por todas as cidades. E aí é uma ruína na cidade de Sardes, que ainda está em pé hoje, lá na Turquia, a atual Turquia, onde você pode visitar e encontrar as ruínas de Sardes ainda nos dias atuais. Bom, a cidade de Sardes era considerada no passado, bem distante de Apocalipse, um centro administrativo. Todos os países, ou melhor, todos os impérios que conquistaram Sardes, colocaram seu centro econômico e administrativo para a Ásia na cidade de Sardes. Então o império chegava, dominava toda a região. Que cidade que eles escolhiam? Sardes. Sardes vai ser o centro administrativo do nosso império. Foi assim com o rei Ciro, um rei persa, em 546 a.C. Foi assim com o rei romano, ou um imperador romano, Antíoco o Grande, em 214 a.C. E assim se foi passando a história de Sardes, um grande e potencial centro administrativo dos impérios que a conquistavam. Não somente isso, mas Sardes tinha fama de ser a cidade impenetrável, uma cidade com muitos vigias, muitos vigilantes. Ela ficava incrustada numa montanha com difícil acesso. Nenhum exército inimigo seria louco o suficiente para se aventurar e subir essas montanhas sem conhecer os caminhos corretos, para ter o risco de ser morto rapidamente. Sardes tinha fama de ser grande cidade impenetrável, uma fortaleza que poucas pessoas conseguiriam ter acesso. Sardes também tinha uma terceira fama, grande estabilidade econômica. Ela ficava numa forte rota comercial e muito dinheiro era produzido em Sardes. Tanto é que existia um estilo de vida próprio de Sardes, um estilo de vida baseado no luxo, na ostentação, um estilo de vida baseado no esbanjamento. Muitas pessoas em Sardes eram pessoas economicamente estáveis e podiam esbanjar financeiramente há um tempo atrás. O problema é o seguinte: quando João escreve as cartas do Apocalipse, ou quando Jesus fala com João a respeito das cartas que seriam escritas, Sardes não tinha mais essa fama. Tudo isso que você está vendo agora, poderoso centro administrativo, cidade fortificada e vigilante, impenetrável, e cidade de grande estabilidade, simplesmente não existe mais. Tudo isso ficou no passado. Tudo isso era um passado de Sardes. Sardes vivia do seu passado. Sardes, no tempo que João escreve as cartas ao Apocalipse, a carta à igreja de Sardes, a cidade de Sardes já não tinha mais riqueza. A cidade de Sardes já não era mais impenetrável. Grandes reis ou grandes intervenções militares conquistaram as fortalezas, subiam pelo morro, conseguiam encontrar as fragilidades nas muralhas e conseguiam conquistar esse povo. Sardes já não era mais a cidade fortificada e nem a cidade de grandes vigias. Sardes já não era mais um centro administrativo. Antes era uma cidade desprezada, esquecida pelos impérios agora, que no caso agora era o Império Romano. Uma cidade abandonada, uma cidade deixada às traças, uma cidade que não tinha mais opulência, que não tinha mais suntuosidade, que não tinha mais significado, que não tinha mais luxo, que não tinha mais nobreza. Mas mesmo assim as pessoas naquela cidade viviam como se nada tivesse acontecido. A fama de Sardes é a fama da hipocrisia. A fama de Sardes é a fama da cidade que simplesmente não quer encarar a realidade. Sardes perdeu economicamente, é uma cidade vulnerável e desprezada, e as pessoas vivem com luxo, com ostentação, vivem como se nada tivesse acontecido, ainda esbanjam financeiramente, ainda tentam viver num padrão social muito acima da realidade e se gloriam do seu passado. Ah, Sardes, cidade impenetrável, ah, Sardes, grande centro administrativo, que nada, isso não existia mais. Quando João está escrevendo a igreja de Sardes, Sardes era uma cidade sem nenhum significado e sem nenhuma proeminência naqueles dias. A única coisa que sobrou para Sardes é a seguinte: ela tinha fama de estar viva, quando na verdade ela já estava morta. Sardes tem a fama de uma cidade viva. As pessoas falavam da história cultural de Sardes, mas na verdade era uma cidade esquecida e morta. A única coisa que sobrou para Sardes era o templo à deusa Cibele, que por sinal, a deusa Cibele, a Artemis do Antigo Testamento, Artemis era a deusa dos mortos. Olha só, a cidade que estava morta tinha um templo
a deusa dos mortos, Jesus escreve a igreja de Sardes dizendo que tem fama que está viva, mas que na verdade está morta. Será que tem coincidência aqui, irmãos? Uma igreja que foi totalmente sufocada pelo mundanismo e pela cultura local e que perdeu a sua capacidade de influenciar o seu ambiente. Não somente isso, o que sobrou a Sardes era o culto ao imperador, a adoração ao rei romano e também a indústria têxtil e de tintura. Era uma indústria tímida, uma indústria tacanha, uma indústria que não rendia grandes poderes administrativos e financeiros, e essa cidade ia vivendo dessa maneira. É nesse contexto que Jesus escreve para a igreja de Sardes, falando para essa igreja que ela estava muito caracterizada com o ambiente que ela estava vivendo. E agora eu quero apresentar para você, passo a passo, as palavras que Jesus usa para falar com essa igreja. Vamos lá? Ao anjo da igreja de Sardes escreva: assim diz, ou se essas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos e daquele que tem as 7 estrelas na mão. O que será que vem a ser isso? Você já ouviu falar sobre Trindade? Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Não são 3 deuses, é um Deus que se revela de 3 formas distintas, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Agora tem 7? Como é que é isso, pastor? Não. Essa é uma linguagem figurada, utilizada para falar que Jesus tem a plenitude do Espírito Santo. Jesus na sinagoga usa o texto de Isaías 61 e diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, o qual me ungiu para... Jesus tem o poder do Espírito Santo. Jesus tem a plenitude do Espírito Santo. Lembra? A palavra 7 significa completo, total, pleno, absoluto. Jesus diz: eu sou aquele que tem o poder do Espírito Santo. Eu sou aquele que tem o poder para transferir vida sobre vocês. Para uma igreja morta, nada melhor do que o Espírito Santo. Uma igreja morta não precisa de um novo pastor. Uma igreja morta não precisa de uma nova equipe de louvor. Uma igreja morta não precisa de um novo templo. Uma igreja morta não precisa de novas estratégias eclesiásticas. Uma igreja morta não precisa de mais recursos financeiros. Uma igreja morta só precisa de uma coisa: aquele que tem os 7 espíritos e que tem o poder do Espírito Santo para avivar os nossos corações e para nos tirar do estado de moribundos, do estado de falência espiritual, para o estado de despertamento e de vida. Jesus está apresentando essa igreja dizendo assim: eu sou o que tem, eu sou aquele que tem o que vocês precisam. Vocês estão mortos, mas eu sou o que tem os 7 espíritos, e nada melhor do que o Espírito Santo para trazer vida àqueles que estão mortos. E Jesus diz também: sou eu aquele que tem as 7 estrelas. 7 estrelas são 7 líderes. 7 significa a completude da liderança. A igreja não é de um líder, a igreja não é de um pastor, a igreja não é de uma entidade, a igreja não é de uma instituição, a igreja não é de uma denominação, a igreja não é de uma pessoa carismática, a igreja não é de um grupo de irmãos, a igreja não é dos fundadores, a igreja é de Jesus. Ele é o dono da igreja. E ninguém pode associar-se ou tentar recuperar esse título de dono da igreja a não ser apenas Jesus Cristo. Ele que domina, Ele que sabe, Ele que abre essas portas para que você entre, mas também é Ele que pode fechar essas portas para que ninguém mais entre. Ele que nos coloca em pé aqui para ministrar, mas também pode ser Ele que nos tire daqui para nunca mais falar. Ele é o dono da igreja, a Ele pertence a nossa vida, a nossa adoração e a nossa comunidade. Não é nossa, não é nossa. Não é a minha igreja, é a igreja que Jesus me deu para pastorear. Não é a sua igreja, é a comunidade que Jesus lhe deu para você congregar. É dele, a igreja. Jesus disse em Mateus capítulo 16: edificarei a minha igreja. Se ele disse que é dele, ninguém mais pode dizer que é de outro. Se ele disse que é dele, ninguém mais pode dizer que pertence a outra pessoa. Jesus é o dono da igreja. É Jesus que diz para onde ela vai. E quando os homens começam a manipular, e quando os homens começam a tomar as rédeas das situações e começam a determinar para onde ela vai, é quando começa a decadência espiritual de toda uma comunidade. Mas quando esses homens estão submissos e obedientes à humildade de Cristo, ouvindo o que Ele tem a dizer, aí sim, o avivamento chega e o vento sopra e nos leva aonde Ele quer. Não onde nós desejamos, mas aonde Ele quer. Sardes perdeu isso. Sardes era uma igreja morta e autocontroladora. E Jesus está dizendo para essa igreja: eu sou aquele que domina sobre vocês. Eu sou o rei. E agora eu posso vir qualquer hora e remover o castiçal de vocês. Eu posso tirar vocês do mapa da terra. Eu posso acabar com a história de vocês num estalar de dedos. Mas eu preciso que vocês entendam o que eu quero dizer. E Jesus apresenta a próxima palavra. Jesus diz assim: eu sou o dono da igreja. Eu sou aquele que dá vida à igreja.
mas sou eu que conheço as suas obras. Irmãos, imagine só, que nós estamos aqui hoje recebendo uma carta de Jesus. Você está aqui nesse lugar e eu digo para você: irmãos, o João me procurou e falou que Jesus escreveu uma carta à IPI de Sertanópolis. Ele fala: pastor, Jesus em próprio punho escreveu, assinou, entregou para o João me trouxe. Pastor, lê essa carta, eu vou começar a ler para vocês aqui agora. E eu começo: assim diz aquele que tem os 7 espíritos e as 7 estrelas. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Jesus escreveu para a nossa igreja: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Opa, aqui a coisa não vai ficar tão legal. Aqui as coisas vão ficar mais tensas. Porque agora Jesus não está falando do que a gente apresenta. Jesus não está falando do que a gente joga para o exterior. Jesus não está falando do que a gente teatraliza. Jesus não está falando do que a gente falseia. Jesus está falando do que a gente é, do que a gente de fato faz. Jesus fala: eu conheço as suas obras. Eu conheço o que vocês fazem. Eu conheço onde está o seu coração. A palavra de Deus diz em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Jesus conhece quem a gente é, irmãos. Jesus sabe quem nós somos. Essa palavra é muito forte, porque ela mostra que Jesus não tem uma opinião ao meu respeito. Jesus tem um diagnóstico. Jesus não tem um palpite sobre essa igreja. Jesus não tem um palpite sobre a sua vida espiritual. Jesus não tem um palpite sobre a sua vida devocional. Jesus não tem um achismo sobre nós. Jesus não tem uma opinião sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa igreja, nessa cidade há 85 anos. Jesus não tem palpite sobre nós. Jesus conhece a gente. Jesus sabe quem a gente é. Jesus sabe dos nossos passos, dos nossos caminhos, sabe das nossas mazelas, sabe das nossas crises, sabe também dos nossos temores, mas também conhece os nossos pecados, conhece os nossos sistemas de crenças que são totalmente contrários à sua palavra. Jesus nos conhece, irmãos, não dá para nos esconder diante dele. Nosso sorriso amarelo, a paz do Senhor, não esconde o nosso caráter diante de Cristo. Nosso louvor tímido: tu és digno de tudo, não esconde o nosso caráter diante dele. Ou até o nosso louvor exuberante: tu és digno de tudo, também não esconde o nosso caráter diante dele, porque ele conhece quem nós somos por dentro. Ele nos conhece de dentro para fora. Ele conhece as obras que nós praticamos. Ele sabe quem nós somos quando essas luzes apagam, quando essas portas são fechadas, quando nós vamos para a nossa casa. Ele sabe quem nós somos quando dirigimos o nosso carro, quando abrimos o nosso comércio, quando vamos para a faculdade, quando deitamos naquela cama. Ele sabe como nós somos quando saímos com os nossos amigos, quando estamos sozinhos com o computador. Ele sabe quem nós somos em cada momento. E não dá para esconder isso diante dele. Imagine que Jesus esteja escrevendo uma carta para nós e esteja dizendo agora: eu conheço as obras de vocês. O que é isso? Igreja de Sardes. Uma igreja que ama apresentar sua reputação do passado, mas que na verdade já tem o seu caráter profundamente deteriorado. Essa é a crise da igreja atual: reputação versus caráter. Essa é a crise que nós vivemos hoje. Reputação versus caráter. Reputação é o que os outros dizem que você é. Caráter é aquilo que você é e você não pode esconder. Reputação é o que você apresenta para todo mundo. Um casamento de fachada, uma família de fachada, uma vida social de fachada. Essa é a sua reputação. Mas caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando. É aquilo que você é quando ninguém está te observando. É ali que está o seu caráter. É ali que você precisa sondar o seu coração e que eu preciso sondar a minha vida. A igreja de Sardes amava a sua reputação. Você tem fama de que está vivo. Meu Deus, e se Jesus falasse isso para mim essa noite? Pior, e se Ele falasse para nós essa noite isso? Jesus olhasse para a gente e falasse assim: uau, que fama, hein? Todo mundo na cidade está falando do Celebra Kids. Todo mundo na cidade está falando do retiro de homens e de mulheres. Uau, que fama, hein? Todo mundo na cidade está falando do louvor que vocês têm, das equipes. Todo mundo da cidade está falando sobre os eventos, as programações. Todo mundo está falando da reputação de vocês. Só tem uma coisa contra vocês: vocês têm fama de que estão vivos, mas estão mortos. Você já pensou? Se a gente encontrasse as palavras de Jesus falando isso para a nossa igreja, e pior, falando para o seu coração. Todo mundo está falando que você é um homem de sucesso.
Todo mundo está falando que você é uma mulher bonita. Todo mundo está falando que você é um garanhão, um galinhão. Todo mundo está falando da sua boa reputação como homem da socialite. Todo mundo está falando da sua inteligência. Mas eu sei que você está morto por dentro. Eu sei que você não me ama mais. Eu sei que você já me abandonou. Eu sei que a minha palavra já não te empolga mais. Eu sei que você já não se impressiona com a minha presença. Eu sei que você já não me ama mais há muito tempo. Você já pensou se Jesus falasse isso para você essa noite? Olhasse para o seu caráter. Para o seu caráter, não para a sua reputação, mas para o seu caráter. Porque, irmãos, a gente está todo o tempo querendo ter alta reputação. Todo o tempo a gente está querendo apresentar algo para que as pessoas nos aplaudam, nos elogiem, nos vejam. Todo o tempo nós estamos cuidando com a reputação, mas e o nosso caráter? E o nosso caráter de Cristo, que Ele está querendo formar em nós? Bom, a palavra de Deus mostra que Jesus não se empolga, e Deus não se empolga com a nossa aparência. Há um texto em 1 Samuel capítulo 16, que diz a respeito do novo rei de Israel. Saul havia sido desprezado por Deus e Deus fala: vou levantar um novo rei. Vou levantar um novo rei. E fala para o Samuel: Samuel, vem cá, pega o chifre, enche de óleo e vai na casa de Jessé, porque lá vai sair um novo rei. Samuel obedece ao Senhor, vai com o chifre debaixo do braço, bate na porta de Jessé, toque, toque, toque. Jessé é o seguinte: vim ungir um novo rei de Israel, que eu sei que ele está aqui. Jessé fica: o rei de Israel está na minha casa, maravilha. Senta todo mundo à mesa e vai entrando um filho por filho. Samuel fala: esse é bom para rei, hein? Ou esse é bom para rei. Mas quando Eliabe chega, o Eliabe é outro nível. O Eliabe é o Gianecchino dos tempos bíblicos. É outro padrão, alto, formoso, viçoso, forte. O Eliabe. Quando Samuel vê o Eliabe, a Bíblia diz assim: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza esse aqui é o ungido do Senhor. O Senhor, contudo, respondeu a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus não se impressiona com o nosso louvor. Deus não se empolga com a nossa adoração. Deus não se empolga com a nossa religiosidade. Deus não se empolga com os nossos estereótipos de crente. Deus não se empolga com a nossa religiosidade, irmãos. Deus não se empolga com isso. Deus não se impressiona com os nossos atos. Porque Deus não vê o que o homem vê. Deus não vê a nossa aparência. Deus não vê a nossa mentira. Deus não vê a nossa farsa. Deus não vê o nosso engano. Deus não vê a nossa maquiagem espiritual que a gente faz. Deus não vê o nosso contorcionismo evangélico. Deus vê o nosso coração. Deus não se empolga com o tom de voz de um pastor. Deus não se empolga com o malabarismo que ele faz à frente da comunidade. Deus não se empolga com uma comunidade que é muito operosa e abundante em seus eventos. Porque Deus não vê a aparência. Deus só vê o coração. Deus só enxerga o coração. E o que Ele vê essa noite, meu irmão? O que Ele vê em você essa noite, minha irmã? O que Ele enxerga em nós, reunidos aqui nesse lugar? Agora há pouco, às 9h30 da manhã, eu perguntei isso para a nossa comunidade. Mais uma multidão aqui, eu falava assim: gente, o que é? O que é que Deus vê quando vocês estão aqui essa manhã? Porque Deus não vê o que o homem vê. Deus pesa o coração nosso. Deus só enxerga o nosso coração. Por isso eu digo que Jesus não tem uma opinião sobre você e sobre mim, nem sobre a nossa igreja. Jesus tem um diagnóstico preciso. É por isso que Apocalipse vai dizer: eu conheço as suas obras, eu não me empolgo com a sua aparência. Vocês têm fama de igreja poderosa, fama de igreja maravilhosa. Deixa eu me falar uma coisa aqui para vocês. Há um tempo atrás, quando eu cheguei nessa comunidade, a gente ouvia falar que a IPI de Sertanópolis tinha boa reputação. Fama de ter gente de boa reputação. Ótimo, maravilhoso. Mas muito melhor do que ter gente de boa reputação aqui, é melhor ter gente de caráter aqui. Gente pecadora e que sabe dizer quem é. Gente pecadora. Agora, uma igreja de boa reputação não pode receber gente com tornozeleira eletrônica. Uma igreja de boa reputação não está com as portas abertas para receber gente com falha na sua identidade sexual e que pode ser tratada, abençoada, ministrada nesse lugar. Uma igreja de boa reputação não pode chegar pessoas aqui do mundo do crime e serem bem acolhidas. Uma igreja de boa reputação não pode receber pessoas com sérias crises financeiras e dividendos econômicos baixíssimos. Será que a gente não pode ser uma igreja de boa reputação, mas de um caráter de Cristo acolhedor, onde as pessoas que chegam aqui com má reputação sejam absorvidas pela graça de Cristo e não pela boa reputação de uma igreja? Porque se a gente é boa reputação, outras pessoas podem manchar. Ou é melhor, eu não vou convidar lá o meu vizinho, porque o meu vizinho escuta funk, é melhor não ir na igreja, porque ele vai estragar a reputação da igreja. E como é que vai ser? Ele vai lá na igreja, vai ficar lá com o pessoal, aí depois no sábado ele vai lá no funk, né? Você já conhece a história?
Será que vai valer a pena chamar? Não. Não vou chamar lá meu patrão. Ixi, meu patrão, hein, o cara é difícil que estou vendo. Se for na igreja, vai manchar a reputação da igreja. Meus irmãos, nós não precisamos de boa reputação, nós precisamos de graça de Jesus. É isso que essa igreja precisa. Eu não estou nem aí com reputação de igreja. Eu não estou nem aí com reputação de denominação. Isso não me importa. O que me importa é se nós estamos desenvolvendo aqui o caráter de Cristo, acolhendo, abraçando pessoas e sendo instrumentos de Deus de transformação na vida delas, e nós também sermos transformados de glória em glória ao caráter de Cristo. Reputação não interessa. Aliás, uma experiência própria e particular, e eu posso transferir isso para você. Quanto mais moralista a pessoa for, quanto mais preocupada com a sua boa reputação, mais agarrada ela está no pecado. Quanto mais moralista a pessoa for, quanto mais preocupada com a sua reputação diante dos outros, mais agarrada ela está ao seu pecado. Pode escrever o que eu estou te dizendo. Experiência própria, experiências pastorais, experiência para dizer para você que é isso. Vem gente muito moralista, pode se preparar, que ali Jesus vai mostrar gente com caráter muito falho. Vamos lá, o texto diz: você tem fama de que vive, mas na verdade você está morto. O que essa igreja estava desenvolvendo? Parece, mas não é. Olha que legal essa foto. Eles estão sentados lá atrás da areia, colocaram um carrinho de mão na frente, parece que estão dentro do carrinho, né? A gente faz isso quando a gente vai na praia, alguém vai lá, fica longe na areia, a gente coloca a mão e fica, né? A mulher fica com o homem na mão para falar: estou com o controle, ele é meu, né? Meu marionete, eu que domino ele. Fica bonita aquela foto. Parece, mas não é. A igreja de Sardes é isso. A igreja que tem fama de que vive, mas está morta. Parece, mas não é. Parece igreja, mas não é. Meu Deus do céu, você já pensou se isso acontecer com a gente? Igreja Presbiteriana Independente. Opa, tem placa de igreja. A pessoa entra pela porta e fala: tem púlpito. Se bem que não tem púlpito mais, né? Mas podia ter aqui. Mas tem palco, tem fileira, tem gente de igreja, tem gente vindo para a igreja, tem louvor, tem pastor, tem pregação. Gente, parece igreja. Mas você já pensou Jesus olhar para a gente e falar assim: parece, mas não é. Parece, mas não é. Porque esse povo vem para me adorar, mas não me adora. Esse povo vem para me ver, mas não me vê. Esse povo vem para esse lugar, mas não me enxerga, não me sente, não me encontra. Meus irmãos, você já pensou se Jesus olhasse para nós e dissesse: irmãos, vocês têm aparência de igreja, mas na verdade vocês não são, não. Vocês são um clube social, vocês são, né, um clube de encontro, vocês são pessoas que se encontram dentro de uma instituição, mas vocês não são igreja. Você já pensou se Jesus dissesse isso para a gente? Tem placa de igreja, jeito de igreja, mas não somos igreja. Era isso que Jesus está falando para Sardes. Vocês fazem tudo certinho. Meu Deus, irmãos, e se a gente estiver fazendo isso? E se a gente abre o culto dizendo: aleluia, irmãos, que bom que vocês estão aqui, sejam bem-vindos, entregue o seu dízimo, sua oferta, levante sua mão, vamos adorar o Senhor, escute a palavra do Senhor, abençoe seu filho. A gente está fazendo tudo parecido com a igreja, mas Jesus olha para nós e fala: eu conheço vocês. Você parece igreja, mas não é. Você parece crente, mas não é. Você tem jeito de crente, mas não é. Você fala como crente, você canta como crente, você anda como crente, mas eu sei que você não é crente. Você já pensou se Jesus dissesse isso para nós? Já pensou? Não. E se Ele estiver dizendo exatamente agora? E se Ele estiver falando exatamente isso agora para você? Você parece, mas você não é. Porque foi isso que Jesus disse para a igreja de Sardes. E a igreja de Sardes é a igreja de hoje. E a gente precisa avaliar o nosso coração, porque Sardes tinha uma autoavaliação muito errada de si própria. Ela achava que estava indo bem, quando na verdade ela nem existia no mapa de Cristo mais. E então o que acontece? Os olhos humanos podem ser enganados, mas jamais os olhos daquele que tudo vê. Você pode, tem aquele ditado que o pessoal fala, né? Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, muitas pessoas por pouco tempo, mas você não pode enganar todo mundo por todo o tempo. E é verdade. Mas Deus, você não engana Ele em nenhum momento. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo de número 4, que todas as coisas estão patentes e nuas diante dos olhos daquele que a gente tem que prestar contas. Jesus vê tudo, nosso coração está desnudado, nosso coração está nu diante de Cristo, Ele conhece os nossos sentimentos. E para que então nos fecharmos? Para que então nos enganarmos? Para que fazer uma maquiagem religiosa e não andarmos com Jesus no dia a dia? Veja só, o que é que Jesus está falando a respeito dessa comunidade de Sardes? Vamos lá. A igreja que tem aparência, mas que não tem essência, vai desenvolver em si o mais alto nível de... Olha só. A igreja que tem aparência, mas não tem essência, ela parece louvor. Eu fico, né, olhando o ministério de louvor, e aí eu fico pensando: Senhor Jesus tem aparência de louvor, mas será que tem essência?
Eu fico olhando a pregação do pastor Denis e falo: uau, parece uma pregação cristã, mas será que tem essência? Eu fico olhando as nossas reuniões de oração, parece uma reunião de oração, mas será que tem essência? Eu vejo olhando as nossas programações, os nossos eventos, tem evento, parece cristão, mas será que tem essência? Irmãos, uma igreja, um povo, uma pessoa que tem aparência, mas não tem essência, ela chega ao mais alto nível de hipocrisia. Essa é a palavra de ordem. Hipocrisia, sabe o que é? É mostrar, é quando o que se mostra é diferente do que se é. Isso é hipocrisia, é quando eu mostro uma coisa que não é, que não existe mais, que não acontece mais, que já não é mais viva dentro de mim. Era esse o pecado de Sardes. Seria esse o meu pecado? Seria esse o seu pecado? Seria esse o nosso pecado como comunidade? Porque Jesus não se impressiona com a nossa aparência. Jesus não ouve a adoração daqueles que mentem para Ele. E é isso que Jesus disse. Hipocrisia é quando eu mostro aquilo que eu não sou. Tem uma classe odiada no Novo Testamento, que é realmente colocada em confronto com Jesus. Como é que é o nome dessa classe? Fariseus. Farisaísmo é uma doença presente, contaminante e muito epidêmica dos nossos dias. O farisaísmo começa num banco, se espalha para o outro, se espalha para o outro, e quando vê, uma comunidade inteira de fariseus está tomada. Um farisaísmo pode começar de um púlpito e chegar até as pessoas. Quando nós deixamos de ser transparentes, quando paramos de falar do nosso pecado, quando paramos de falar das nossas misérias, quando paramos de apresentar os nossos fracassos, os nossos encontros conosco mesmos, então nós começamos a viver uma aparência, uma mentira, um engano, e nós chegamos. Bem-vindos ao mundo farisaísmo. Farisaísmo land. Oh, maravilha, é a terra dos fariseus. E como é fácil ser fariseu, irmãos. É muito mais fácil ser fariseu do que ser crente verdadeiramente. Porque é gostoso ser fariseu. Ninguém te importuna, ninguém te confronta, você não tem que prestar conta para ninguém. É só ser fariseu e pronto. Eu não presto conta a ninguém, eu sei quem eu sou e tal, e aí eu faço tudo na surdina, tudo no calar da noite, tudo nos bastidores. É muito fácil ser fariseu, o difícil é ser crente. É quando você abre o seu coração e fala assim: eu tenho pecado, eu tenho falhas, eu tenho tropeços, eu preciso da graça de Jesus, e preciso de uma adoração mais genuína. O difícil de ser crente é você arrastar o banco e dobrar isso aqui, ó. Quando a gente aprende tem uma palavra em inglês maravilhosa que chama take a knee, né? Que significa tomar os seus joelhos, tocar os seus joelhos, ou seja, você aprender a se dobrar, tomar os seus joelhos como um lugar de você andar em Cristo. Isso aqui é muito difícil, gente. Isso aqui não é para qualquer um. Não é para qualquer um se dobrar, se render e dizer: Senhor Jesus, eu me rendo, eu me prostro, eu reconheço o meu erro, minha falha, eu reconheço tudo que eu tenho feito. Agora a pergunta é: será que nós somos capazes de vencer isso aí? Porque Jesus falou para essa classe de fariseus uma palavra das mais fortes na Bíblia. Olha só o que Jesus falou em Mateus capítulo 15, versículo 7. Hipócritas fariseus. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus fala que ele não está recebendo nada dos fariseus. Os fariseus jejuam, os fariseus vão nas sinagogas, os fariseus leem a Tanakh, os fariseus fazem seus rituais, seus cerimoniais, mas Jesus fala: eu não recebo nada disso. Lá no país que nós visitamos, 98% são muçulmanos, e nós estávamos no meio do Ramadã. O Ramadã é o período de jejum dos muçulmanos. E sabe o que eles fazem no momento do Ramadã? Jejuam, ficam sem comer. Mas sabe o que a estatística do país mostra? Que o mês do Ramadã é o mês que precisa de maior abastecimento de comida. Não é contraditório? Ramadã é o mês que eles ficam sem comer, do nascer do sol até o pôr do sol. Mas as estatísticas comprovam que o país precisa de um abastecimento superior no mês do Ramadã de comida. O que acontece? Eles passam a noite inteira comendo, a noite inteira se empanturrando. Que jejum é esse? Que mentira é essa? Que engano é esse? Tem gente que fala que os fariseus, os muçulmanos são disciplinados, é uma gente boa, é uma gente comprometida com oração. É nada, irmãos. Eles oram 5 vezes por dia para se mostrar. Estende o tapetinho na praça, toca o alto-falante do minarete das mesquitas, dizendo e chamando todos ao momento da oração, e eles estendem o seu tapete e vão para a oração 5 vezes ao dia, 5 vezes ao dia mentindo, porque eles se levantam dali para roubar, para extorquir, para abusar de crianças, para espoliar as pessoas, 5 vezes ao dia.
Nesse caso, talvez a gente esteja melhor que os fariseus, porque eles são hipócritas 5 vezes ao dia, a gente é uma vez por semana, só aos domingos. Talvez nesse caso nós estejamos em melhor condição do que eles, do que os islâmicos. Porque enquanto eles são hipócritas 5 vezes por dia, às vezes a gente é uma vez só por semana, nos domingos. E eu fico me perguntando se não é essa palavra para mim, para essa comunidade, para você. Em vão me adoram, em vão é o barulho, em vão é tudo que vocês fazem, em vão é todas as festas que vocês fazem, porque eu não consigo escutar o que vocês dizem. Até tem uma história interessante que conta de um certo ministro de louvor que faleceu, um homem crente, dedicado ao Senhor, e ele foi para o céu. Chegou lá no céu, ele ficou empolgado e foi conversar com o anjo, falando assim: anjo, é o seguinte, eu fui ministro de louvor na igreja durante tantos anos e eu queria ver o culto aqui de cima. Será que é possível no próximo domingo a gente assistir o culto ao vivo aqui de cima? Eu queria ver como é que é o movimento dos anjos, eu queria ver como é que é o movimento da comunidade daqui de cima. O anjo então pede autorização ao superior, volta e diz: não, tudo bem, nós domingo que vem nos encontramos e vamos assistir o culto ao vivo. Então, no domingo seguinte, está tudo preparado, lá está o homem na salinha preparada para assistir o culto ao vivo da sua igreja. Então o telão é aberto, a igreja é aberta, e todos os irmãos lá cantando, louvando, dançando e batendo palma, e a coisa acontecendo. E aí ele olha para o anjo e diz assim: é o seguinte, está com problema no áudio, não dá para regular, fazendo favor? O anjo diz: não tem problema nenhum. Não, é que eu não estou conseguindo escutar nada daqui. O anjo diz: nem nós. Mas como assim? Você não consegue regular o áudio para a gente escutar o que está acontecendo lá embaixo? O anjo diz assim: não, é porque aqui no céu a gente só escuta o que sai do coração. Você já pensou? Lá no céu, Deus só escuta o que sai do coração. Pode bater palma, pode gritar, pode sapatear. Oh, glória! Lá de cima, um silêncio absurdo, absoluto, sepulcral, porque o nosso caráter não permite que a nossa oração chegue até Ele. Isaías 59:1 diz assim: eis que meus ouvidos não estão surdos para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem divisão entre vós e mim, para que eu não vos escute. Deus não escuta a nossa reputação, Deus não escuta a nossa aparência, Deus não escuta o nosso estilo de igreja, nem a nossa administração eclesiástica. Deus só escuta o que há dentro de nós, só o que há dentro de nós, porque Ele conhece as nossas obras e sabe da nossa fama. Apocalipse continua dizendo: então esteja atento. Ah, que palavra bonita, seja vigilante. Sardes sabia o que era isso. Eles não ficaram vigilantes. O Ciro subiu com seu exército, destruiu Sardes. Depois o Antíoco Grande, 200 anos depois, subiu, destruiu Sardes. Todo mundo sabia o que é estar atento. E Jesus fala para aquela igreja: fique atento, hein? Essa palavra é muito bonita, porque a gente precisa de estado de vigilância. Meus irmãos, a gente não pode se bajular com palavras bonitas. Mas pastor, a igreja está tão boa, está com 2 cultos, retiro de homens e mulheres, está tão viva. Irmãos, é estado de vigilância, de alerta, para a gente não perder o foco, para a gente não aplaudir homens, para a gente não celebrar pessoas, para a gente não perder a direção da hipocrisia, para que a gente não assumir a direção da hipocrisia, para que a gente mantenha nosso nível de humildade, o nosso nível do altar, entendendo que tudo acontece aqui é por Ele, para a honra dEle. Estado de vigilância é perceber que o pecado está nos assediando ali fora, assediando os nossos jovens, assediando nossas famílias, roubando a nossa integridade. Estado de vigilância é cuidar da nossa fé, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Líder, cuide da sua casa, proteja o seu lar, é estado de vigilância. Jesus disse isso: vigie e orem, Mateus 26:41, para que vocês não entrem em tentação. É vigilância. 1 de Pedro capítulo 5, o versículo de número 8 diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, fica andando ao seu redor, procurando a quem possa tragar. Atenção, não se orgulhe, não se envaideça. O Paulo disse: o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não se ache forte, não se ache exuberante. Eu quero dar uma palavra para os líderes dessa igreja, daqueles que cantam aqui em cima, daqueles que cuidam de ministérios, daqueles que vão cuidar de pequenos grupos. Não esteja no âmbito da vaidade, não esteja no nível da vaidade. Isso é perigoso. A vaidade precede a ruína. Estado de vigilância é me manter no nível do altar e saber que o lugar mais alto que eu posso subir no reino de Deus é aos pés de Jesus. Esse é o lugar mais alto que eu posso chegar, esse é o meu limite. Eu não posso querer subir e chegar a ser a Deus. Sardes, esteja vigilante, porque vocês estão perdendo o foco. Não se distraiam. E Jesus acaba dizendo: fortaleça o que resta que estava para morrer. Esteja atento, fica com o resto,
Cuida do resto. Irmãos, o resto. O resto que tens. Isso aqui significa que tem um pouquinho de gente ainda lá, que está segurando a onda, que está segurando as barras, que está segurando, né, para a coisa não acontecer. O resto. O Senhor sabe das lutas do coração de um pastor, olhando para a juventude às vezes, saindo para as altas baladas, saindo e vivendo um mundo de prostituição, saindo e vivendo um mundo que só vai trazer desespero e tragédia. Irmãos, não só porque a prostituição é pecado, não só porque a bebida é pecado, não é isso. Isso é também, mas porque isso está destruindo a vida dos nossos jovens. Quando eu ajoelho e falo, Senhor, os nossos jovens, a nossa igreja, o Espírito Santo fala assim, mas tem um remanescente, tem um resto. Quando eu olho para casais, às vezes sofrendo com adultério, com a mentira, com o engano, com a falsidade, eu falo, Senhor, e os nossos casais? E o Senhor fala, mas tem um restante. Irmãos, seja esse restante nessa cidade, famílias destruídas, homens tomados pelos bares, pelos vícios, jovens tomados pela prostituição, gente perdida no mentiro, no engano, na falácia. Irmãos, sejamos o restante dessa cidade. Sejamos nós as pessoas que Jesus fala, tem um remanescente em Sertanópolis, tem um povo que não se dobrou a Baal. Elias está lá depois de ter vencido os profetas de Baal, e falou, agora fiquei sozinho, Senhor, não tem mais ninguém, estou abandonado, estou largado aqui. Deus fala assim, 1 de Reis capítulo 19, versículo 18, Elias, você não está sozinho, eu reservei 7.000 homens que ainda não se dobraram a Baal. Em Sertanópolis tem um povo que não se dobrou a Baal. Em Sertanópolis tem um povo que não se dobrou a Baal. Em Sertanópolis tem um povo que não se dobrou a Baal, e eu quero ver esse povo aqui. Eu quero que esse povo seja o nosso coração que não se dobra a Baal. Que Jesus olhe e diga, mas tem um povo naquele lugar, tem um remanescente santo, tem um remanescente, ainda há esperança para Sertanópolis, ainda há esperança para as famílias destruídas, ainda há esperança para os jovens perdidos, ainda há esperança para corações abandonados e traumatizados, ainda há esperança, porque quando Jesus vê o remanescente, Ele não esmaga o caniço, Ele não apaga o pavio, Ele sopra, para que o pavio acenda novamente e fala, eu vou fazer algo sobre você. O pavio que fumega é aquele bolinho que fica das crianças quando elas assopram. Parabéns para você nessa data querida. E depois sopra o bolinho, filho. Ele vai. E aí fica o paviozinho lá. O que ele faz? Ele coloca a mão sobre o pavio e espera pacientemente que esse pavio seja aceso novamente. Quando Jesus olha para Sertanópolis e vê uma igreja orando, buscando em oração, se arrependendo, se prostrando, que não fica se aplaudindo, nem se vangloriando, nem querendo ser melhor que as outras. Quando ele olha uma igreja que está de joelhos, quando ele olha um povo que sabe do seu pecado, quando ele olha um povo que não é hipócrita, ele coloca as mãos sobre esse remanescente e assopra sobre eles, dizendo, venha fogo de Deus sobre sua vida, e ele inflama toda uma comunidade novamente. Sertanópolis ainda está para ver o que Deus pode fazer nessa cidade através da sua vida. Mas nós precisamos ser o remanescente. Nós não podemos ser absorvidos por Sardes. Nós devemos ser a contracultura de Sardes, e nós devemos apresentar o que Jesus pede de nós. Pois não achei perfeita as suas obras. Jesus não tem uma opinião sobre nós, irmãos. Jesus tem um diagnóstico. Agora é o seguinte, e aqui eu já vou partindo para a conclusão. Quando você vai no médico e você está, por exemplo, enfermo, né? Hoje o Tiago também não estava bem. A viagem é uma viagem tumultuosa, a comida é diferente, as coisas. Então o Tiago não estava muito bem de saúde, e aí eu liguei para a Maísa à tarde e falei, como é que está o Tiago? Não, o Tiago está fazendo um exame aqui para descobrir o que é. Bom, o que é isso, pessoal? É diagnóstico. Diagnóstico é descobrir o que a pessoa tem. Jesus tem um diagnóstico sobre a igreja. Ele sabe qual é a nossa enfermidade, Ele sabe onde a gente está errando, Ele sabe onde a gente está falhando, Ele sabe onde a gente está tropeçando, Ele sabe o que está consumindo e apodrecendo a gente. Agora, depois que o médico tem o diagnóstico, o que ele tem? Prognóstico. Jesus também tem um prognóstico para a igreja. O prognóstico é o que você vai fazer. Tiago, você está com uma infecção, e agora você vai tomar esse antibiótico por 7 dias, pronto. O prognóstico é, em 7 dias de tratamento você estará bem. Jesus não tem apenas um diagnóstico. Jesus só não fala apenas criticamente sobre nós. Jesus não aponta o dedo para nós dizendo, seu pecador, inveterado. Jesus não aponta o dedo para nós falando assim, seu miserável. Jesus fala assim, você está errado, você está tropeçando,
Você tem fama de que vive, mas está morto. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda há esperança. O meu prognóstico para vocês é dado da seguinte maneira: lembre-se e arrependa-se. Lembre-se e arrependa-se. Irmãos, vamos voltar à sobriedade? Isso aqui não é parque de diversão. O diabo está lutando para acabar com a sua vida. O diabo está lutando para destruir seu casamento. E você está brincando de ser crente. Está brincando de vir na igreja. O diabo não está brincando de destruir famílias, de destruir essa cidade. O diabo não está brincando de destruir nossa história e acabar com o evangelho nesse lugar. Ele já tem feito isso em outros lugares e começou a fazer ao nosso redor. Lembre-se, volte à sobriedade. Isso aqui não é playground. A gente não vem aqui para entreter e se divertir. A gente vem para celebrar o nome de Jesus e para viver o evangelho na sua mais alta intensidade. Jesus não nos chamou para dar metade de nós a Ele. Ele nos chamou para dar tudo que temos a Ele. Tudo, e Ele não recebe parcelas. Isso aqui, isso é comunidade. Isso é igreja de Jesus. Isso não é associação de homens. Isso aqui não é associação de negócios. A gente não faz negócio financeiro com pessoas aqui. A gente tem prerrogativa e o privilégio de trabalhar apenas com o evangelho. É Ele que muda vidas, transforma os corações e restaura corações e histórias na presença do Senhor. E eu tenho a certeza que nós precisamos nos lembrar. Por que você é presbiteriano? Por que você é cristão? Por que você está nessa igreja? Por que você está aqui? Lembre-se, lembre-se. Não é ibope, não é nada disso. Lembre-se e arrependa-se. Quero chamar a equipe de louvor aqui à frente, por favor. Lembre-se e arrependa-se. Arrependimento é o que nos alinha de volta a Deus. Jesus pediu que Sardes fizesse uma única coisa: arrependa-se. 2 imperativos, aliás: lembre-se e arrependa-se. Jesus está convidando a nossa comunidade, convidando a você e a mim, para a gente se arrepender. Irmãos, sejamos sinceros. Quantos anos de pecado oculto, né? Quantos anos de mentira no altar. Quantos anos de capa enterrada debaixo da areia. Quantos anos de pecado calado e escondido. Quantos anos a gente vivendo um auto-engano. Hoje a palavra te confrontou e me confrontou. É hora de a gente se arrepender. Arrepender pelo tipo de cristão que nós temos sido e tipo de evangelho que a gente tem absorvido. Arrepender-se pelo tipo de igreja que nós temos vivido e o tipo de comunidade que nós temos desenvolvido. Arrepender-se e aprender a andar no nível do tratamento de Deus, no nível do horizonte de Deus. E o que Ele quer de você e o que Ele quer de mim é arrependimento. Uma igreja avivada não precisa de um pastor avivado. Uma igreja avivada não precisa de ministérios avivados. Uma igreja avivada não precisa de estratégias de avivamento. Uma igreja avivada só precisa de arrependimento. Arrependimento é o que move o coração de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Eu tenho certeza que essa noite Ele virá sobre nós e se derramará sobre nós, se você abandonar essa capa de hipocrisia, de mentira, de engano. Eu quero abandonar a minha. Eu quero me render. Eu quero me prostrar. Eu quero me arrepender pelo tipo de pastor que talvez eu tenha sido, que não tenha agradado o coração de Deus. O tipo de vida cristã que eu tenho vivido, que talvez não tenha agradado o seu coração. Que talvez não, que não tem. Eu quero convidar você a fazer o mesmo. É hora de a gente parar de ficar passando maquiagem e jogar confete sobre nós e nossa comunidade. A gente precisa se lembrar que isso aqui é um campo de batalha. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E ele não está brincando contra a igreja de Jesus. Está na hora de você se levantar. Queridos músicos, não brinque de subir nesse altar. Queridos músicos, não brinquem de subir nesse altar. Queridos líderes, não brinquem de ser líderes. Coreografia, não brinque de dançar nesse lugar. Membros dessa igreja, não brinquem de serem membros dessa igreja. Lembre-se e arrependa-se. Como tem sido a sua vida diante do Senhor, a sua fama, o seu caráter, não o que as pessoas dizem, mas quem você é no íntimo do seu coração. Jesus nos chama ao arrependimento. Será que a igreja de Sardes de fato viveu isso? Jesus disse: uns poucos não se contaminaram. Irmãos, deixa eu só terminar com você aqui uma coisa. O problema das outras igrejas é que o exterior está contaminando a igreja. Sardes, o problema é que o interior está contaminando o interior.
A podridão se alastrou pela comunidade e a igreja é agente de contaminação. Os próprios irmãos contaminam uns aos outros. Jesus fala: eu olho para essa igreja e estou vendo contaminação, podridão. O que dizer de uma igreja, de uma comunidade que não deixa se contaminar por fora, mas que é o agente de contaminação aqui dentro? Ei, para de brincar, meu irmão. Deus vai pedir conta da sua vida. Deus vai pedir conta. Você pode nos enganar aqui, mas lá no céu Ele vai abrir o livro da vida e vai dizer para você: ô bodão daquele bonito, vai para o inferno. Ele não vai ter alegria de dizer isso, eu tenho certeza, mas Ele dirá, porque você brincou de estar na presença dEle. Essa palavra é para você que está brincando com Deus. De Deus não se zomba. O que o homem planta vai colher. Não se zomba de Deus. Não se brinca com Deus. Não se brinca de ser crente na igreja. E eu quero que essa noite nós possamos nos levantar, orar e cantar essa canção e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé, e que nós sejamos os poucos da igreja de Sardes que se arrepende e que se dobra e que se curva e que se rende ao Senhor. Eu quero convidar você a se render. Eu quero convidar você a se render. Se você quiser ajoelhar no seu banco, se quiser ajoelhar aqui na frente, se quiser ajoelhar no lugar que você estiver, eu quero convidar você a se ajoelhar e dizer assim: eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar. Senhor, nós estamos aqui pra tudo entregar. Se ajoelhe, meu irmão. Se ajoelhe nesse momento. Não é uma proposta, é um pedido. Se ajoelhe. Perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Nós estamos fazendo isso, Senhor, nos arrependendo como igreja, como indivíduos, nos lembrando de quem somos e apresentando o nosso caráter a Ti. Olha para nós, Pai, olha para nós. Sopra sobre nós, Espírito Santo. Onde a morte que haja vida, onde a morte que haja vida, onde a morte que haja vida, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Nós nos rendemos como igreja, nós nos rendemos. Jovens se rendendo, adolescentes se rendendo, adultos se rendendo, pra conhecer-te mais, Senhor Jesus, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Por isso, Espírito Santo, nós como igreja estamos pedindo a Ti que o vento do Senhor, que vem dos quatro cantos, sopre sobre nós, nos mantenha na linha do avivamento, desperte famílias, corações, pessoas, desperte essa igreja, o Teu povo que se chama pelo Seu nome. Encontre um remanescente de Israel nesse lugar, encontre um remanescente de corações dobrados. Vem o vento do Senhor, vem o vento do Senhor, vem o vento do Senhor e traz vida ao que estava morto. Sopra sobre os nossos corações moribundos, desperta a Tua igreja, aviva a Tua obra, nos levanta para o melhor do Senhor. Vento de poder, sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Vento de poder, sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer em mim. Eu me arrependo, eu me dou como um vendaval. Espírito Santo,
aviva essa igreja, tira-nos da hipocrisia, tira-nos da mentira, tira-nos do show, do entretenimento, leva-nos ao avivamento verdadeiro, leva a tua igreja a te experimentar, Senhor. Vento de poder, Sopra sobre nós, sopra sobre nós, sopra, faz teu querer nesse lugar, nessa cidade, aviva teu povo, Senhor. Leva embora como um vendaval, como um vendaval sobrenatural. E faz teu querer em mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que a gente seja igreja verdadeira. Espírito Santo de Deus, Vento de poder, sopra em meu viver. Faz teu querer em mim. Como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Faz teu querer em mim. e que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as consolações do Espírito Santo e o convencimento do pecado, da justiça e do juízo esteja sobre a nossa igreja todos os dias que nos encontrarmos. Esteja sobre a nossa igreja quando saímos desse lugar. Esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana para vocês.